Não tem lugar melhor para estar do que na casa de Deus. É ou não é? Nossas sextas-feiras, elas não são mais as mesmas. Deus tem cada vez mais se revelado a nós, né? Através de palavras, através de profecias, coisas que têm acontecido nos bastidores. Sabe quando eu falo bastidor, é aquele quarto onde tem a sua cama e você dorme. Lá é o bastidor. Sabe por quê? Tudo que a gente gera em oração acontece. Tudo que a gente pede, Deus está pronto para liberar para nós. Tem coisas que nós ainda não acessamos porque nós mesmos não colocamos as mãos. A palavra fala que onde pisar a planta dos vossos pés, ali vos será dado. Isso está escrito lá porque é verdade, né? Então se a gente pisa aqui, é porque Deus está dando aquele território para nós. E estamos aqui em Sarasota, localizados na 1451 Global Court. Nós pisamos aqui. Esse lugar é do Senhor. E nós iremos avançar cada vez mais. Cada vez mais nós iremos avançar o reino do Senhor. Porque é para isso que nós estamos aqui nessa terra. Amém? Hoje nós vamos continuar a nossa série. E a banda sumiu. Mas vai dar certo. Continuaremos na nossa série sobre fé. In English, faith. Oh, muito gringo, né? Que isso. E eu queria que, por favor, o Leb projetasse aqui pra gente Hebreus 11:1. O Leb é maravilhoso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou ler mais uma vez. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ali ele fala que a fé é o quê? A certeza. A certeza daquilo que nós esperamos. Quando nós esperamos por algo e nós temos fé, nós temos a certeza de que aquilo vai acontecer. Vou usar o exemplo aqui da Cá. Eles passaram por todo o processo para chegar no resultado final, que era o GC. Não o GC que a gente vai toda segunda-feira, né? Mas inclusive, aproveitando, toda segunda-feira, GC Legacy, na casa da Raíssa, é aqui pertinho, é 2594 Midnight Pure Drive, alguma coisa assim. Vai dar certo, a gente vai postar no Instagram. Esteja conosco, vai ser maravilhoso. Mas voltando aqui. Eu tenho certeza absoluta que conhecendo a família deles, eles tinham plena convicção de que eles iam alcançar aquilo. Mesmo quando aconteceram os percalços no meio do caminho, porque isso é normal. Se isso não acontecer, a nossa fé não vai ser forjada, sabia? Às vezes, não às vezes, mas muitas das vezes, Deus permite que coisas aconteçam para que a nossa fé seja forjada. E para forjar a nossa fé, são alguns fatores que vão acontecendo na nossa vida. Hoje, nós vamos falar de 3 coisas que forjam a nossa fé. Ou vamos colocar 3 coisas que façam com que nós temos o anseio de que algo aconteça. Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus? Algo que Deus falou através de alguém, ou algo que Deus falou para você? Eu acredito que aqui, na maioria das pessoas, todo mundo já recebeu algo, né? Eu me lembro que quando eu era bem pequenininho, eu fazia parte de uma igreja batista. E a igreja batista, ela é uma igreja maravilhosa. Porque a gente tinha, nos domingos, nós tínhamos o Escola Bíblica Dominical. Ó, essa é antiga, hein? Nossa, só quem é raiz que, né? Que isso? Isso aqui é lá de 1900 e bolinha.
E aí tínhamos a escola bíblica dominical e ali era o lugar onde a gente ia estudar a palavra. Tinha os professores, tinha as classes, né? Geralmente o kids era lá embaixo, aí o adolescente era no meio e o jovem era lá no fundo, lá em Simão. E todo adolescente almejava estar na sala do jovem, né? A gente queria porque queria crescer, porque a gente queria estar naquela sala, porque aquela era a sala mais legal. Mas onde eu quero chegar? Quando eu era muito novo mesmo, eu recebi uma palavra de que um dia eu seria pastor. E isso quem me falava era minha mãe, né? Porque eu tinha 5 anos. Pô, eu não ia lembrar com 5 anos que eu tinha recebido essa palavra. E minha mãe sempre me lembrava que eu tinha recebido essa palavra. E é engraçado que na igreja batista não era muito comum batizar as crianças, pelo menos nessa igreja que eu ia. E aí eu me lembro que chegou a época do batismo e eu com 5 para 6 anos, eu falei para o pastor que eu queria batizar. Não, eu quero batizar, tal, não sei o quê. E o meu irmão, que era 1 ano e meio mais velho que eu, também disse que queria batizar. E para minha surpresa e para a surpresa do meu irmão, o pastor não quis batizar o meu irmão, mas quis batizar eu. Aí eu falei assim, mas não dá para entender. Porque eu tenho 5 anos, meu irmão tem 7. Por que eu vai batizar e meu irmão não? Mas é porque o pastor, ele tinha certeza de que aquela palavra que estava sobre a minha vida, ela ia acontecer. Isso é fé. Mas aqui eu não vim para falar sobre mim. Eu vim para falar sobre Jesus. Cadê Jesus? Tiraram Jesus daqui. Vamos voltar. Acabou. Gente, isso acontece comigo aqui. Aí apareceu Jesus. Maravilhoso, Leve é maravilhoso. É isso aí. Viemos aqui hoje para falar sobre ele. E aí eu queria pedir algo aqui hoje para que a gente possa, né, focar naquilo que a gente tem que fazer. Queria pedir que todas as pessoas que estiverem servindo sentem aqui com a gente, tá? Até o stage, menos a banda. A banda fica aqui, não sai daqui, para a gente poder estar junto. Amém? Então vamos lá? Vamos abrir lá em Lucas 5, do 1 ao 8. Amém. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto que começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Amém. Aqui nós vemos que Jesus, ele é maravilhoso. Na semana passada, eu estava com o Lucão, e eu falei assim: Lucão, semana que vem eu vou ministrar no Legacy de Sarasota, e a palavra é fé. E eu vou falar sobre Abraão, porque Abraão é o pai da fé. E o Lucão falou: não, cara, isso daí eu vou falar lá no dia que eu vou ministrar lá na frente, não sei o quê. Eu falei assim: não, mas estou orando. E hoje, Deus mudou tudo. É muito bom quando Deus muda tudo. Mas a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. Porque quando Ele fala, a gente tem que obedecer. E às vezes também é difícil obedecer.
Às vezes a gente reluta em obedecer algo que Deus já tem falado com você há muito tempo, e você continua deixando de obedecer aquilo que Deus já pediu para que você entregue. Às vezes nós estamos segurando coisas que era para ter ficado no passado, e as coisas só não acontecem na nossa vida porque a gente ainda não abandonou aquilo que a gente deveria abandonar. Porque quando Deus abre uma porta, outra precisa ser fechada. Quando Deus quer fazer algo novo, aquilo que é velho já não funciona mais, já não serve mais, porque Deus está te chamando para viver algo novo. A banda é muito maravilhosa, nossa, eu amo vocês. E aqui, Pedro estava fazendo aquilo que ele sabia fazer de melhor, que era pescar. Pedro, ele era pescador, essa era a profissão de Pedro. E Jesus chega para Pedro e fala assim, encosta aqui o barco que eu preciso falar. E Jesus estava falando para a multidão. Depois, Pedro pega e fala assim, eu fiquei lançando a rede, eu não peguei nada a noite inteira. E aí Jesus fala assim, Pedro, vai para as águas mais profundas. Não, eu não sei se você pegou, mas desde o momento que a gente está aqui, desde o momento que a gente chegou aqui, Deus tem falado para nós, vá para as águas mais profundas. Vá para as águas mais profundas. Sabe por que a gente tem que entrar em águas mais profundas? Sabe por que a gente tem que mergulhar ainda mais quando Deus está falando conosco? Porque quando a gente está com a água batendo na nossa canela, a gente ainda tem o controle daquilo que a gente está fazendo. E aí de repente o Espírito Santo de Deus fala assim, vá para as águas mais profundas. E aí a gente vai e a gente coloca a água até o nosso joelho. Mas deixa eu te falar uma coisa, até o seu joelho você ainda tem controle daquilo que você está fazendo. E aí é onde você não deixa aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida acontecer. Mas aí você decide abandonar algumas coisas. Você decide abandonar algum dos pecados de estimação que você insiste ainda em ter. E aí você vai um pouquinho mais profundo. E aí é onde a maioria de nós estamos. Com as águas no lombo. Mas por que, Léo, você está falando isso? Porque aí vem uma onda, vem um mover, e você perde um pouquinho do controle da sua vida. E aí você vai literalmente para onde o Espírito Santo de Deus quer que você vá. Mas já já essa onda, esse mover passa, e aí você volta a controlar aquilo que você já estava fazendo. Se Deus te deu uma palavra, essa palavra vai acontecer. Não é porque eu estou falando, não é porque algum pastor falou, não é porque algum evangelista falou, é porque Ele falou. Sabe onde Ele falou isso? Ele não é filho do homem para que minta. Ou melhor, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Uau! Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele falou que você vai ser, você vai ser. E para que a gente alcance aquilo que Deus já falou, a gente precisa da fé. Porque igual está escrito lá em Hebreus 11:1, coloca para mim, Leve, por favor, mais uma vez. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós temos a certeza porque nós esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, eu tenho certeza daquilo que Deus me falou. Eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza porque eu estou esperando pela palavra que foi declarada na minha vida. Eu não sei qual que é a sua expectativa para hoje à noite, mas eu confesso que hoje eu vim para cá para derramar tudo que eu tenho.
Porque nós temos que viver como se todos os dias fosse o nosso último dia. Sabe, talvez hoje é o último dia que eu vou pisar aqui nesse altar. Por isso eu vou entregar tudo aquilo que eu tenho. E às vezes a gente fica com birra. Deus, eu não vou hoje porque eu não consegui um trabalho essa semana. Eu não vou hoje porque o meu carro furou o pneu. Eu não vou hoje porque o meu roommate fica fazendo muito barulho e aí eu não consegui dormir direito. Ou eu não vou hoje porque eu ainda sou solteiro. Ou porque eu não casei com a pessoa que eu queria. Ou por quê? Deixa eu falar algo aqui para vocês. O que falta em nós, a falta que faz na sua vida, a falta que você sente hoje, seja talvez uma falta financeira, uma falta de afeto, uma falta de carinho, uma falta de paternidade, escorre de Jesus. O que falta em nós, escorre dele. E se a gente está enxertado na videira, que é ele, se nós somos um ramo, que é ele, nós podemos usufruir daquilo que escorre dele. Então o que está faltando na sua vida não é dinheiro, não é afeto, não é carinho, não é amor, não é paternidade, é ele. Porque tudo que falta em nós escorre dele. Pedro estava lá, dentro daquele barco, e ele não esperava viver a maior pesca da vida dele. Eu tenho certeza absoluta de que Pedro não esperava que aquilo acontecesse, mas algo aconteceu entre Pedro pegar aquele barco e ir para águas mais profundas e lançar aquela rede. Foi uma palavra. Então o primeiro pilar dessa mensagem, ou a primeira chave, ou a primeira coisa que você precisa entender é que uma palavra muda tudo na sua vida. Uma palavra pode ser o combustível que faltava para você viver o extraordinário, para você exercitar a fé que já está aí. Porque a gente acabou de ler Hebreus 1, e eu queria que o Lebe projetasse mais uma vez, Hebreus 11:1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hoje a gente vai ler esse versículo centenas de vezes, porque hoje a gente vai sair daqui entendendo que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, porque vai acontecer. Se Deus disse que você vai ser, vai acontecer. Se Deus disse que você vai ter, você vai ter. Sabe, não é sobre nós, é sobre Ele. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Todas as coisas. Quando Pedro ouve aquela palavra de Jesus, quando Jesus fala para Pedro assim: Pedro, lança a rede do outro lado. E Pedro lança a rede e pega tanto peixe que ao ponto do barco quase afundar. Eu imagino que Pedro deve ter ficado assustado e falar assim: quem é esse cara? Com uma palavra, ele mudou a minha vida. Porque se Pedro ele era pescador e aquilo era a fonte de renda dele, eu imagino que um barco quase indo a pique, Pedro tinha ficado milionário. E a primeira decisão, ou o primeiro passo de fé que Pedro toma é largar tudo. O primeiro passo de fé que Pedro toma é largar tudo. Porque a fé é a certeza do que nós não vemos.
Talvez Pedro ali naquele momento ele falou assim: cara, a certeza que eu tenho hoje é que eu tenho um barco, esse barco está cheio de peixe, e com todo esse peixe eu posso viver os melhores dias da minha vida pensando nessa terra. Mas aquilo que eu ainda não vejo, mas que eu tenho certeza, porque eu dei um passo de fé, quer dizer que eu vou viver os melhores dias da minha vida, mas pensando no céu, pensando naquilo que Ele pode me proporcionar. Quando a gente fala que não é sobre nós, não é sobre as coisas dessa terra. As coisas dessa terra são passageiras. E nós, como jovens, muitas das vezes a gente se preocupa muito com o que eu vou ter, o que será de mim amanhã. O meu amigo já tem um Amex Black e eu ainda não tenho nem o credit card do Bank of America. Nós nos comparamos muito com pessoas, quando nós deveríamos nos comparar com Jesus. Eu acho que hoje eu não te busquei mais do que ontem. Eu acho que essa deveria ser a nossa régua, sabe? A nossa régua de hoje eu orei menos do que ontem, então hoje eu recebi menos da fonte do que ontem, ou hoje eu recebi mais da fonte porque hoje eu me entreguei mais. A palavra fala que Ele procura corações que o adoram em espírito e em verdade. Sabe o que é a adoração? Eu defino a adoração como o ato de você se render completamente a Ele, onde nada mais importa. Não importa o tempo que você ficou ali, não importa, você não vê nada passar. É naquele momento, naquele instante que você adora. E o mais lindo é quando isso acontece nos bastidores. Quando você está no seu quarto e você começa a adorar. E você fala: Jesus, hoje eu vim aqui porque o meu dia talvez não foi um dia tão bom, não foi um dia onde eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer, mas esse é o momento onde eu vou te adorar. Esse é o momento onde eu vou entregar tudo o que eu tenho e tudo o que eu não tenho para o Senhor, para que o Senhor possa vir e saciar a minha sede. Hoje está sendo um culto tão maravilhoso, porque tudo se encaixa. Começamos a falar, sobre ir mais fundo, depois matar a sede e fé. Não tinha exemplo melhor para ter usado do que o exemplo do Green Card, sabia? E também do seu trabalho, porque o trabalho misericredo é o telemarketing. Mas olha aí, você venceu. Teve fé. Hoje projeta pra gente Lucas 23, Lucas 22. Hoje a gente vai falar bastante de Pedro também. Olha só. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Presta atenção nisso. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Isso aqui é Jesus falando. E quando você se converter, peraí, Jesus está falando para o mesmo cara que tinha pegado um monte de peixe, já tinha caminhado muito tempo ali com Jesus. E Jesus vira para ele e fala assim: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro, ele era um cara muito doido. A primeira atitude de fé dele foi confiar na palavra de Deus.
Mas a segunda atitude dele foi achar que ele já tinha fé suficiente para passar por aquilo que ele ia passar. Às vezes, a gente dá uma de durão, fala assim: eu posso, eu vou orar por isso aqui vai acontecer. A palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo, é ou não é? E quando nós nos ajuntamos, nós somos o quê? A igreja. Tá certo? Carismáticos, depois se eu estiver errado, vocês me corrigem. Quando nós estamos juntos, nós somos a igreja. E Deus não fez a igreja por acaso. A igreja é o ajuntamento. É onde o poder de Deus também é estabelecido. Onde o extraordinário de Deus também acontece no ajuntamento. Porque nós precisamos um dos outros. Mas vamos lá. Versículo 34. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E aqui eu parafraseando, edição não, versão Leonardo, Herbert Richards. Imagina que Pedro falou assim: eu negar Jesus? Tá maluco. Peguei tanto peixe aquele dia, nossa, abandonei meus peixes, fui seguir esse cara, vi tudo que ele fez, arranquei a orelha do soldado, ele foi lá e botou a orelha do soldado de novo, um monte de coisa aconteceu, eu vou negar ele? Vou nada. Eu sou Pedro, eu caminho com Jesus, eu vivo com Jesus. Vamos ver o que aconteceu. Lá em Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Ou seja, Pedro já não estava ali do lado de Jesus, porque Jesus já tinha sido Pedro, mas ele estava à distância. Alguma coisa já aconteceu. Mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Imagino que nessa hora Pedro deve ter passado um filme na cabeça dele, de tudo aquilo que ele tinha vivido com Deus. E aí aconteceu aquilo. Mas vocês lembram que antes a gente leu que Jesus falava assim: eu tenho fé, Pedro, você vai se converter, que vai dar tudo certo. Ali Deus estava dando liberdade para que Satanás pudesse tentar Pedro. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque às vezes a gente tem tanto medo de algo que a gente já venceu. Jesus já venceu o diabo lá na cruz. Tem gente que nem fala o nome do diabo. Esses dias, não sei quem foi que chegou em mim e falou assim: o Dedé. Aí eu falei: o Dedé só se for o Valadão, né? Porque às vezes tem o Tinder do Dedé.
Mas porque medo. Jesus já venceu o diabo na cruz. E aqui ele estava pedindo permissão para que ele pudesse tentar Pedro. E Jesus permitiu. E falou assim, Pedro, tenho fé que você vai se converter. Vai dar certo. E Jesus ainda fala, você ainda vai me negar 3 vezes. Então o segundo pilar dessa mensagem é que nós também temos que ter fé que é gerada através do arrependimento. Sabe por quê? Porque depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente. E o choro amargo é aquele choro de estou arrependido. Por que que eu fiz isso? Naquele momento eu imagino que passando aquele filme na cabeça de Pedro, tudo que ele já tinha vivido com Deus, e ele aquele choro amargo, aquele choro de arrependimento, ele deve ter falado assim, eu preciso recomeçar, mas agora eu não sei como recomeçar. Porque Pedro traiu Jesus também, quando ele negou Jesus 3 vezes, e Judas fez o mesmo, quando trocou Jesus por um saco de moedas. Só que Pedro se arrependeu, e estava buscando o recomeço, mas Judas não, ele tirou a própria vida. Porque uma coisa é você se arrepender e ter fé para recomeçar, outra coisa é você desistir e abortar aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes você tem carregado uma palavra há tanto tempo, só que você ainda não tem força para recomeçar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa noite você vai recomeçar. Não porque eu estou aqui, ou porque a banda está aqui, ou porque a Tainá está aqui, ou porque o Jasper está aqui, mas é porque o Senhor dos Exércitos está aqui. E o recomeço só depende de você. Todo recomeço só depende de você. E aqui eu não estou falando porque você se afastou, ou porque você um dia foi e agora não é mais, ou porque você quer ser. Mas eu estou falando sobre o recomeço da tua fé, da tua jornada, da tua caminhada. Às vezes nós estamos num lugar e nós não nos sentimos pertencentes àquele lugar. Porque falta algo. E como eu disse aqui no começo, o que falta em nós escorre de Jesus. Então se você abrir o seu coração e permitir que Jesus fale com você, permitir que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração, hoje você vai viver um recomeço. Eu queria que você ficasse de pé, deixa eu declarar algo aqui para você. Levante as suas mãos, eu quero declarar algo. Pai, nós declaramos, ó Deus, recomeços. Declaramos, ó Pai, recomeços. Recomeços, ó Pai, de ministério. Recomeços, ó Pai, de casamento. O que estava parado, Senhor, nós damos, ó Deus, uma ordem para que ande, para que caminhe, para que corra, para que voe. Senhor, se tem algo travado na vida dos meus irmãos essa noite, nós declaramos o destrave, nós declaramos cadeias quebradas, corações, ó Deus, rendidos à Tua presença, em nome do Senhor Jesus. O último pilar dessa ministração, pode sentar mais 5 minutos, só me dê mais 5 minutos. É a fé para gerar o novo. Sabe, Pedro, ele é um dos caras que eu mais gosto da Bíblia. E quando eu estava hoje ali no meu quarto, eu cheguei do trabalho e eu falei assim, eu preciso chegar em casa cedo. E eu não consegui chegar tão cedo como eu queria.
E Deus falou assim, calma, estou cuidando de tudo. Quando eu cheguei em casa, foi como se, eu não sei, nunca me aconteceu isso antes. Eu me senti tão em paz, mas tão em paz, mas tão em paz, que Deus falou assim, abre o seu laptop e eu vou falar algumas coisas para você. E eu comecei a anotar coisas, chaves que Deus estava me entregando ali naquele momento. E quando eu escrevi assim, a fé para gerar o novo. A gente fala tanto de novo. Welcome to the new. Mas afinal, o que é o novo? O novo que Deus tem para a sua vida, você só vai viver se você permitir que isso aconteça. Porque se você não permitir que Deus te entregue o novo, você sempre vai viver mais do velho. Mais do velho. Mais um pouco do velho. E aí quando você achar que você vai entrar no novo, é uma onda. E depois você volta a ter o controle. Lá em João 21, 15 ao 17, Jesus fala para Pedro. Depois de Jesus ter ressuscitado, ele aparece ali naquela praia. E Pedro, ele está voltando a fazer o velho. Porque ele tinha negado Jesus. Ele tinha chorado amargamente, ele tinha falado assim, eu quero recomeçar, mas ele não sabia como recomeçar, porque faltava força. Mas Jesus já tinha lançado uma palavra para Pedro, Jesus já tinha falado aquilo que ele seria. E aí Jesus aparece ali naquela praia e Pedro está fazendo a mesma coisa que antes, ele estava pescando. E olha o que aconteceu, Pedro estava pescando e de novo ele não pegou nada, porque ele estava vivendo mais do velho, mais do velho. Mas chegou Jesus, novamente ali na cena, e eu imagino Jesus falando assim, hoje eu vou reativar a fé de Pedro, hoje haverá o recomeço do novo, do verdadeiro novo, daquilo que Deus tinha para a vida de Pedro. E aí Jesus aparece e fala assim, Pedro, joga do outro lado. Eu imagino Pedro com a cabeça pensando, eu falo assim, eu já ouvi isso, lá atrás, eu ouvi isso, essa mesma palavra, joga do outro lado, o que está acontecendo? E aí Pedro reconhece a voz, porque uma vez que a gente experimentou o lugar da habitação, uma vez que a gente experimentou a presença do Senhor, quando o Senhor começa a falar com a gente sabe discernir a voz dEle. E eu sei que hoje a gente veio para ministrar sobre fé, estamos fazendo isso, mas quando a gente tem uma fé inabalável, a gente sabe que tem lugares que nós não devemos estar mais. Tem amizades que nós não devemos ter mais. Quando Deus me trouxe para a América, eu tinha inúmeros amigos. Eu passei 2 anos sem receber mensagem dos meus inúmeros amigos. Nesses 2 anos, eu aprendi uma coisa. Meu melhor amigo é Jesus. Ele nunca vai nos abandonar. Nunca, 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 nunca. Não interessa o que acontecer, não interessa aquilo que você fazer. Pedro negou Jesus. Ele se arrependeu. E Jesus estava lá com a mesma palavra para ele. Pedro, joga a rede do outro lado. Porque o que eu fiz lá atrás, eu vou fazer de novo. E melhor, eu vou fazer dobrado. Porque a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. E aí quando Pedro joga aquela rede e pega novamente muito peixe, olha isso aqui, se prepara para isso aqui. Pedro volta para a praia. Quando ele chega na praia, Jesus já tem pão e peixe assado esperando ele.
Novamente, eu volto a dizer, o que falta em nós, escorre de Jesus. Pedro estava pescando, Jesus já tinha tudo pronto, o banquete já estava pronto, era só ele chegar e se servir. E aí Jesus faz essas perguntas para Pedro e fala assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros, ou cuide das minhas ovelhas. No versículo 16 ele fala de novo, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. No versículo 17 ele fala pela terceira vez, mas aqui algo muda, porque até agora Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E esse amor que ele está perguntando é o amor filéu, que é o amor de eu amo, eu quero você estar perto de mim, eu amo a sua companhia, Jesus. Só que aqui no terceiro, Jesus revela um amor diferente a Pedro, o amor ágape. E ele fala assim para ele, pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama, ou você me ágape? E Pedro ficou magoado, entristecido, ou talvez aborrecido, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, e ele fala: você me ama, ou você me filéu? Porque ele não tinha entendido o amor ágape ainda. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O louvor pode subir. Jesus fala pela terceira vez para que Pedro cuidasse das ovelhas dele. Mas por que Jesus fala: Pedro, cuida das minhas ovelhas? Porque lá atrás também Jesus tinha falado para Pedro: e eu vou te fazer pescador de homens. Você não vai ser mais pescador de peixe. Pedro, tudo isso que você sabia fazer agora, tudo que você achava que você era bom, eu vou te mostrar aquilo que eu te chamei para fazer. Eu vou te mostrar aquilo que eu desenhei para que você possa fazer durante a sua vida toda. Às vezes a gente acha que a gente é bom em algo, mas Deus já desenhou algo muito melhor para nós. Meu irmão, esquece aquilo que você acha que você é bom. Aquilo que você acha que você é bom, ainda está aqui no lombo. Aquilo que Deus desenhou para você, está em águas profundas. E para você acessar essas águas profundas, você precisa mergulhar. Sabe, quando você acessa águas profundas, você perde totalmente o controle. Porque nas águas profundas, não somos mais nós que controlamos o que vai acontecer ali no mar. De repente uma correnteza vai vir e vai te levar para um lado. De repente você vai estar trabalhando com uma coisa e Deus vai mudar uma chave na sua vida. E no outro dia você vai estar fazendo algo completamente diferente. Ou de repente hoje você mora num lugar e de repente no outro dia Deus vai mudar a sua geografia para que você possa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Nas águas profundas nós não temos mais escolha daquilo que nós vamos fazer, para onde nós vamos, que direção iremos tomar. É Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Depois de tudo isso que aconteceu com Pedro, algo extraordinário acontece na vida dele. Sabe por quê? Porque ele decidiu se lançar em águas profundas. Nesse momento que ele entendeu o amor de Jesus por ele, ele decidiu se lançar em águas profundas. E aí Jesus fala lá em Atos: não sai de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí vem algo maravilhoso que habita em mim, habita em você, que é o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, quando você anda de acordo com o Espírito Santo de Deus, até o que era para dar errado, dá certo. Até aquele contrato que você não fechou, te ajuda a fechar um maior.
Até aquela amizade que entrou na sua vida e que você achava que era bom, de repente, ela some. Porque quando você entra em águas profundas e você começa a viver aquilo que Jesus tem para a sua vida, você começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, muita coisa muda. O curso da sua vida muda, as direções mudam, a geografia muda, mas sabe o que não muda? O propósito que Deus tem para a sua vida. Isso jamais vai mudar. E aí lá em Atos 2 fala que na primeira pregação de Pedro, após a vida do Espírito Santo, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. E aqui que está a chave, que eu fiquei uau. A primeira palavra que Pedro recebeu de Jesus é: lança a rede, e você vai pegar muito peixe. E quando vem o Espírito Santo de Deus, eu fico assim imaginando, nossa, imagina o Espírito Santo de Deus lembrando Pedro: Pedro, lembra aquele dia que tu estava lá na praia e você ainda tentou ser pescador de peixe? Lembra que eu te falei que você não ia pescar peixe, mas que você ia pescar homens? A sua primeira pregação, Pedro, 3.000 almas para o reino. Nós não temos noção do nosso potencial em Deus. Eu sempre falo isso para as pessoas que caminham comigo. Vidas que eu não vou alcançar, o Rafa vai alcançar. Vidas que o Rafa não vai alcançar, o Pedro vai alcançar. Vidas que o Pedro não vai alcançar, o Fabrício vai alcançar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que Deus designou para que você alcance. Tem pessoas que Deus designou para que você se achegue a elas. Só você tem a chave e o acesso para chegar naquelas vidas. Talvez no seu trabalho, no seu futebol, são vidas que Deus está designando para você. E quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a nossa vida ela toma um rumo completamente diferente. Então, se eu pudesse dar um conselho, uma dica, algo para vocês essa noite, deixe o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Mergulhe em águas profundas. Sabe, a gente está aqui numa sexta-feira à noite, num culto, com espaço. E o Espírito Santo de Deus está te chamando para águas profundas. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Hoje, nós não celebramos algo porque a gente espera que aquilo aconteça, amém? Porque hoje nós aprendemos que a fé é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Então nós não celebramos algo porque nós não vemos, nós celebramos porque aquilo já aconteceu, aquilo já foi estabelecido. E eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração. E eu queria que você orasse assim comigo. E falasse: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo. Senhor Jesus, hoje eu largo as minhas redes e eu volto a fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Eu que um dia andei longe dos seus caminhos, hoje eu volto para viver a palavra que o Senhor tem para mim. Eu quero orar aqui, continua com a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Agradecemos, ó Deus, por cada coração entregue aqui ao Senhor.
Agradecemos, ó Deus, pelas vidas, ó Deus, que vieram hoje para receber essa porção desse tempo, dessa estação. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você tem uma vida com Deus ou você não tem uma vida com Deus, mas se hoje você decide que você quer viver o novo de Deus na sua vida, que você quer viver uma vida nova em Deus, que você quer mergulhar em águas profundas, que você quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida, eu queria que hoje você tomasse uma atitude de fé e você levantasse a sua mão quando eu contar até 3, para que você possa vir aqui e para que a gente possa ministrar algo de Deus na sua vida. Sabe, não é sobre uma pessoa, não é sobre uma banda, mas é sobre Jesus. E a atitude de fé, a decisão de fé, só você tem esse poder para tomar. Então eu queria começar a contar, e que você possa pensar no extraordinário de Deus que você pode começar a viver a partir de hoje. 1. Deus vai mudar a sua vida. 2. Deus já está mudando a sua vida. 2,5. Deus já mudou a sua vida. 3. Levanta a sua mão se tiver alguém aqui que quer viver esse novo de Deus, que quer ir para as águas profundas. Se tiver alguém no online, eu queria que você sinalizasse para que a gente possa orar por você. Sabe, a gente monta essa estrutura não porque a gente quer parecer, somos uma igreja bonitinha que a gente tem um culto online, não. É porque a gente sabe que existem vidas que precisam ouvir sobre Jesus. Então, se você tomou essa decisão essa noite, eu queria que você sinalizasse aí no chat. Algum dos nossos moderadores vai entrar em contato com você. A gente vai orar por você, a gente vai abraçar você, a gente vai caminhar com você. Nós somos essa igreja que não para. E agora eu queria estender o convite. Se porventura você entrou aqui essa noite precisando de algo de Deus. Léo, como assim precisando de algo de Deus? Às vezes só nós mesmos sabemos aquilo que a gente passa. Só nós e os bastidores. E você está precisando de uma resposta, de uma palavra, de uma oração. Esse é o momento, é agora. Eu queria que você viesse aqui na frente. A gente vai orar por você, queremos declarar uma palavra de Deus na sua vida. Enquanto o louvor ministra, você pode vir, eu vou estar aqui e a gente vai orar por você, amém? Amém, irmãos? Nós estamos encerrando esse culto. Vai na paz de Jesus, Deus te abençoe. Obrigado por assistir.